Boa noite. O dia 26 de dezembro de 2004 fica para a história como uma das catástrofes naturais mais graves de sempre. Um terremoto na Indonésia provocou um tsunami que arrasou as costas do Oceano Índico, matando 230 mil pessoas. 150 residentes de Macau estavam de férias na Tailândia, 5 morreram. Eram todos portugueses. 10 anos depois, a jornalista Sandra Azevedo volta ao local de tragédia. O que é que mudou e que sinais persistem do tsunami? O tremor de terra ao largo da ilha de Sumatra levou a onda pelo Oceano Índico. Eram muitos os portugueses de Macau, de férias na Tailândia, que acabaram por ser direto ou indiretamente afetados por esta tragédia. As autoridades já declararam um estado de emergência. A água esqueceu-se que as leis da natureza mandam que fique no mar e galgou centenas de metros de terra dentro. Hoje é este o cenário na Tailândia. É difícil imaginar que um dia este mar roubou a vida a milhares de pessoas. Só aqui na Tailândia morreram mais de 5 mil pessoas. Os prédios implodiam os prédios. O mar vinha, circulava e... Aquela destruição toda, aqueles sítios onde nós tínhamos estado no dia anterior ou 2 dias antes, de repente tudo destruído, tudo em entulho, amontoado por todo lado. At that time, I picked 2 boys of my friend. 2 boys fit together, but I can't carry them because it's very big and lost from me, all of them. One is alive, one is what died. Don't have power, no father and no mother, no baby. Sad, very bad. O dia 26 de dezembro de 2004 fica gravado na história como um dos piores desastres naturais. A data não é esquecida na Tailândia nem em muitos outros lugares. Às 8 da manhã, um sismo de magnitude 9.1 na escala de Richter fazia sentir-se ao largo da ilha de Sumatra, na Indonésia. A intensidade do marmoto fez surgir uma enorme massa de água à superfície. Ondas gigantes percorreram o Oceano Índico a 800 km por hora, sem perderem força, varrendo as costas de 12 países. No total, 40 regiões foram atingidas pelo tsunami. A Indonésia foi o país mais gravemente afetado. 30 minutos depois do sismo, a província de Banda Aceh foi arrasada pelas ondas. Só a Mesquita ficou de pé. Perto de 1/3 da população morreu, mais de 170 mil pessoas. 1 hora depois, às 9h30 da manhã, as ondas chegavam à Tailândia e atravessavam o oceano até ao Sri Lanka, a 1.600 km do epicentro do sismo. O Sri Lanka foi o segundo país que mais sofreu com o tsunami. O Oceano Índico invadiu 70% da costa do país, roubando a vida a 40 mil pessoas. As ondas chegaram também ao sul da Índia e a países da África Oriental como a Somália e o Quênia. No total, 230 mil pessoas morreram, milhares continuam desaparecidas. A Tailândia foi o país onde se registaram mais mortes entre turistas.
e onde 5 portugueses residentes em Macau perderam a vida. Mafalda Carvalho, de 9 meses, Leonel Rodrigues, Belinda Coutinho, José e Amélia Ribeiro. 10 anos depois, voltamos às mesmas praias, percorremos as mesmas estradas. Tomar um pequeno almoço e eu lembro de estar a olhar ter olhado para o mar e vi o mar estava estranho, porque parecia que as ondas estavam a rebentar ao contrário. E depois a água começou a subir, subiu ligeiramente, alagou o jardim, foi para a piscina e nessa altura eu fiquei com algum medo, sobretudo por causa das crianças, e disse, vamos para o quarto, disse à minha mulher, vamos para o quarto. José Pinheiro Torres foi um dos vários portugueses que escolheram a Tailândia para passar o Natal com a família. Estava de férias na ilha de Phuket com a mulher e 2 filhos, quando foram surpreendidos pelo tsunami. Ainda cheguei ao quarto e a água vinha água. Aquilo não era bem uma onda, era o mar a subir, com muita força e a água não parava. Ouvia-se os vidros do resto do chão, os quartos do resto do chão, do restaurante e tal, tudo a partir, as cadeiras todas a boiar, as árvores a rachar. A província de Phuket foi a primeira região do país a ser atingida pelo tsunami e onde morreram cerca de 300 pessoas. José Pinheiro Torres e a família escaparam ilesos. Onde estávamos tinha a rua e depois tinha uma montanha, tinha a montanha, e então fomos a Corta-Mato por ali acima, bem, umas 8 horas ficámos lá em cima, sempre a olhar para o mar e depois aquilo era um bocado paradoxal, porque nós estávamos à espera de alguma coisa e olhava-se para o mar e o mar era uma beleza, um azul muito calminho. No continente, a onda estava ainda por chegar. 15 minutos depois, o mar invadia a costa oeste do país. Khao Lak, na província de Phang Nga, foi a região do país mais afetada pelo tsunami. Esta praia foi para muitos o último destino. A água arrasou tudo o que encontrou: hotéis, casas e vidas. Nesta praia morreram mais de 4.000 pessoas, incluindo os 5 portugueses residentes em Macau. Veio uma senhora a dizer que tinha acontecido uma coisa qualquer em Phuket, mas não, que era para sair da praia. Viu-se, olhando para o mar estava a desaparecer. Desapareceu tanto até se ver os peixes. Desapareceu o mar, começou a desaparecer. Eu lembro que a minha mulher e a minha filha saíram da praia e foram para o hotel. E eu ainda fiquei na praia. Vê lá ao fundo, via-se uma linha ao fundo, mas muito ao fundo, branca, mas não se sabia. Só quando começou assim um bocado longe a aproximar-se e via-se, aí é que se viu uns barcos que estavam lá a desaparecerem, e foi aí pronto, que as pessoas começaram a ter alguma percepção que vinha, porque até lá a pessoa não tinha a percepção. Quando se viu, pronto, toda a gente começou a correr, como eu, não é? É um dia difícil de recordar para quem, como Ricardo Carvalho, perdeu alguém nas águas do mar. As ondas arrancaram dos braços da mulher a filha de 9 meses. A água subiu, passado meia hora começou a descer e eu encontrei-a quase uma hora depois. Naquela altura, meio de pânico e tudo, pronto. Foi nessa altura foi quando, como ela ia com a minha filha, foi quando não estava com a nossa filha, não é? Depois fomos à procura. Todos procuravam alguém, um amigo, um familiar. No fim, é toda a gente a procurar pessoas. Basicamente foi o que se fez durante aqueles 2 dias, ou 3 dias, até vir o exército, foi cada um por si só a procurar. Em Khao Lak, a ajuda do exército chegou apenas 2 dias depois da tragédia. Turistas e locais uniram-se na procura dos desaparecidos e no resgate dos corpos sem vida que eram levados para templos. Do segundo dia, a proteção que houve foi de levar para os templos. E estavam a monte. Mas estavam a monte.
Os templos eram uma coisa que estava sol, estava calor, estava tudo em decomposição. Se fosse um templo e encontrasses lá um familiar teu, lá no Monte Vices, chamavas uns gajos, tiravas lá do monte, agarravas da pessoa e tinhas para lá uma carrinha, metias o corpo lá dentro da carrinha e ias-te embora. Com o exército chegaram também os contentores frigoríficos, fundamentais para a conservação dos corpos. No fim o que fizeram foi enfiar diretamente tudo dentro de contentores frigoríficos, simplesmente para conservar. E as pessoas todas pediam para fazerem o DNA e eles depois com o tempo iam fazendo corpo a corpo o DNA para encaixar. Pronto. Eu só descobri a minha filha em agosto, 8 meses depois. Deixamos lá o DNA e eles depois foram fazendo essas triagens. A poucos quilómetros a norte da praia de Khao Lak situa-se a vila pescatória de Ban Am Kem. Aqui, todos têm uma história para contar, poucas com final feliz. Mod Desha é pescador, vive do mar, do mesmo que no dia 26 de dezembro de 2004 lhe roubou 2 irmãos. We see 9 and 10 meters go, but the every big tree near big wave down, but on little bit. Every tree got broken every tree. That's everywhere in Nam Kem. Yeah. Why? Yeah. We want you see. Yeah. Every customer that's in the temple. A poucos metros do mar, nesta vila pescatória, foi construído um monumento para lembrar aqueles que perderam a vida. É um dos poucos sinais visíveis de um dia que jamais será esquecido. เรื่องนี้เนี่ยที่เป็นที่สถานที่รำลึกถึงภัยพิบัติสึนามิเนี่ยเราก็หวังเป็นสิ่งเตือนใจนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันนั้นว่ามีความสูญเสียมีความสูญเสียแก่ชีวิตทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศว่า Neste mural estão os nomes de 500 pessoas que perderam a vida, entre eles o do filho de Sama Nanken, que com 4 anos desapareceu nas águas do mar. O corpo nunca foi encontrado. I used my motorbike to look for him around my restaurant and not met him so that the tsunami arrived. Not so high, it's about 50 centimeters only when it arrives and take everybody fall down. And I told my wife to take care of our daughter. I will look for my son. And that time I saw my son the last time at the big tree and ran away with together with my sister-in-law. Saman era dono de um restaurante de marisco à beira-mar. No dia 26, viu 10 anos de trabalho reduzidos a nada. Building by ourselves, building the restaurant and the back, building the house. And actually I do it more than 10 years and many customers. Hoje, Saman é dono de uma loja de lembranças, junto ao monumento que não deixa esquecer uma das maiores catástrofes naturais da história. But it's very fast. It costs about more than 15 minutes. When the tsunami arrived and stopped and it flowed back to Andaman Sea, when it arrived inside, not more than 15 minutes. Very fast. Every home, every customer run, see big wave running
like the home broken, every big boat and long-tail boat broken. Outro dos símbolos que lembra a passagem do tsunami na região é o barco 813 da Marinha. Houve um barco que ficou espetado na montanha, um barco da Marinha. Um barco da Marinha que ficou, como se estivesse aqui a montanha, e estava ali o barco espetado da Marinha. A força da água arrastou o navio 2 km terra dentro. A mesma intensidade arrancou árvores, destruiu casas, separou famílias. Centenas de profissionais de saúde e delegações oficiais dos vários países voaram até à Tailândia para prestar apoio. No que diz respeito à Embaixada Portuguesa em Bangkok, as queixas multiplicaram-se pela resposta tardia ao desastre. As portas são muitas na Embaixada de Portugal em Bangkok, mas os portugueses que viveram a tragédia na Tailândia queixam-se que nenhuma delas se abriu nos momentos de maior aflição. Admito perfeitamente no começo, sobretudo na fase mesmo inicial, há já havido muito problemas desse género, que repito, mas isso era inevitável. As pessoas levaram algum tempo a chegar, mesmo os daqui, e no meio do turbilhão com que tudo isto se iniciou, naturalmente que havia ações que não puderam ser imediatamente lançadas. O turismo aqui de Macau foi inexcedível. Nós chegámos num voo da Air Macau, eram para aí umas 2 da manhã, e a temperatura aqui já estava bastante frio. Mas estava pessoal do turismo no terminal do aeroporto. Quer dizer, sentimos algum carinho, porque nós vínhamos de alguma forma muito abalados. A ajuda das pessoas existiu, da população. Isso não tem que tirar o chapéu. Toda a gente se ajudou, todos uns aos outros. Na altura também o problema, muita criança, Natal, não é? O ali em Kaolack, o grande problema é que foi também muitas crianças. Estava cheio de crianças. Calcula-se que só na Tailândia mais de 1.200 crianças ficaram sem pai e sem mãe. A Fundação Phuket Sunshine Village abriu 2 anos depois da tragédia para dar um novo lar àqueles a quem a natureza roubou a família. Hoje está aberta a toda a comunidade local e alberga 80 crianças. The Phuket Sunshine Village was an idea from the Lions Club of Phuket Andaman Sea shortly after the tsunami. Because we are an international Lions Club, we got a lot of international funding, and we were sitting together around 1-2 weeks after the tsunami and started already to talk about what we are doing with all that money. In the beginning we had around 25 children affected from the tsunami, but we already had children that were not affected by the tsunami, but coming out of a different and how can I say, unfortunate environment, of a very difficult environment, like parents are in jail or drug addicts. Neste espaço, situado numa pequena ilha na zona este de Phuket, foram construídas 14 casas para albergar dezenas de crianças. No início, o financiamento não parava de chegar, mas com o tempo, a causa caiu no esquecimento. Year by year, the interest into the tsunami and the aftermath was gone. We had other big spectacle things happening in the world, and so nobody was thinking anymore about the tsunami. A Fundação Phuket Sunshine Village encontrou apoio na população. Hoje são poucas as crianças vítimas do tsunami que permanecem na instituição. Muitas encontraram familiares mais afastados, outras cresceram e seguiram a própria vida. Também o país foi obrigado a renascer dos destroços. 40% da riqueza da Tailândia provém do setor do turismo. Phuket e Kaolack são 2 das regiões que mais visitantes atraem. ผลกระทบที่หนักหนาที่สุดนะครับเกี่ยวกับสึนามิที่เกิดเหตุการณ์ก็คือด้านการท่องเที่ยว Só com o cancelamento de marcações em hotéis registaram-se perdas no valor de 7 milhões de patacas. I can say Thailand or the affected areas recovered, luckily. It took longer than everybody thought,
but now everything is back to normal. ฟื้นตัวของเขาหลักนะครับจะใช้เวลาเนี่ยเพื่อจะให้คนเนี่ยได้รู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นหรือเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยได้กลับมานะครับประกอบกิจการให้ดีขึ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ2 ปีนะครับ 2 years. I think that the situation is good, increasing in this day, because I see from the reserve of the 5-star hotel, 4-star hotel, especially about in December, is good, it's full. Cheio de turistas que continuam a escolher a Tailândia como destino de férias. I was Easter 2004 in Khao Lak. I'm not afraid of anything. Yeah, I take a chance in life. That's why I like traveling. You know, whatever happens, happens. It's meant to be. I'm not afraid of the sea, but you know, nature is dangerous. You can't control that. I don't want to think about it. I'm not afraid. I like Phuket, I like Thailand, I like people around here. Na Tailândia morreram mais de 2.000 turistas. Depois da tragédia, as autoridades implementaram uma série de medidas de proteção. Sinais como este podem se encontrar em qualquer praia e foi criado um sistema de alerta de tsunami mais avançado. Now we have the warning system around the Phuket Island. Today I test the warning system. It's very good. I think that Thailand in Phuket have ready to manage when the situation happens. Há 10 anos, poucos sabiam que era um tsunami. A lição chegou de forma inesperada e nunca mais será esquecida. My wife and my daughter in the ocean about 6 hours. My daughter afraid about swimming. After swimming, it's about 4 months. When take shower, when clean hair, must be my wife will do by herself only. At night when we sleep. Two years, me done power, work job and every customer, no job, no working. And now? Now okay, 10 years okay. Okay, after 10 years. It's still hard to remember. Yeah, sad. Eu tive uma reação que eu não sei se a psicologia explica, se não explica, que era de alguma forma tinha um certo sentimento de culpa, quer dizer, uma espécie de sentir-me culpado de ter sido eu a ter a sorte. Demora o seu tempo para reconstruir novamente, não é? É como se fosse uma casa que ficou sem um telhado, onde a pessoa reconstrói novamente e depois continua a habitar nela. E é nisso que eu acredito que é mais difícil, mas no fim é mais um sentimento de paz. Ou com menos culpa, não é? Ou com menos culpa. Tsunami, 10 anos depois, foi a reportagem alargada do telejornal de sexta-feira que repetimos hoje. As reportagens especiais voltam para a semana. Tenha uma boa noite.